Olá, nós somos alunos da FEITEP, do curso de Engenharia Civil, da disciplina de Gestão de Saneamento Básico, cujo professor é o Dr. João Carlos, e nós somos o acadêmico Nivaldo Eloy, Paulo e Gilberto. Vamos apresentar um trabalho sobre aterro sanitário. Nesse trabalho, nós vamos falar o que uma sociedade deve fazer para dar um destino final à geração de resíduos, que é uma constante na sociedade. A sociedade sempre produz muitos resíduos. Então, no Brasil, nós temos uma política que foi implantada em 2010, que é a Lei 12.305, que vai falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na nossa figurinha que nós temos aqui à direita, a gente sempre tem um algoritmo mental para seguir quando a gente vai mexer, vai trabalhar com resíduos. O primeiro é tentar produzir menos, então não gerar. Se gerou, tentar reduzir essa geração. Se foi gerado, reutilizar isso de alguma maneira, uma reciclagem, e no final disso aí tudo, aquilo que não servir para mais nada deve ter dado a essas substâncias, a esses resíduos, uma destinação final. Essa destinação final era dado antigamente, como mostra aí a figura, em lixões a céu aberto. Aqui temos duas figuras de pessoas, seres humanos em lixões, com alto risco de contaminação, e animais também em lixões. Esses lixões, com certeza, causavam diversos problemas para as pessoas e para os animais, e também para o meio ambiente, como infiltração de muita substância no lençol freático. Então, dessa forma, para você fazer um aterro sanitário, você vai ter que ter um profissional habilitado, né, um credenciamento no CREA, um engenheiro civil, e ele deve ser acompanhado aí por diversas normas para ele projetar esse aterro dentro das normas que são estabelecidas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a NBR 8.419, que ele fala da vida útil do que tem que ter esse sistema chamado aterro sanitário, ou quais são os mecanismos que tem que ser implantado nele e como isso deve ter, né, todos os parâmetros de tal forma que minimiza a contaminação do meio ambiente, tanto para a natureza como um todo, e como para seres humanos e animais em volta desse sistema chamado aterro sanitário. Então a gente tem normas para o aterro sanitário. Né? Primeiro, ele deve estar distante, no mínimo, 200 metros de rios, nascentes, né? De corpos hídricos também. Tem que ter uma certa distância, como mostrado no slide aí, de residências. A própria topografia do sistema deve ter aí uma declividade superior a 1%, inferior a 30%. Por quê? Porque você tem que manter o sistema estável durante muito tempo. Por exemplo, uma chuva intensa pode deslocar o material de um lado para o outro. Quando você tem todas esse local com essa característica, você deve obter daí uma licença para que você possa implementar isso. Né? Então você tem que ter licenças, por exemplo, né, junto ao Instituto de Água, né, a licença de operação, autorização ambiental, enfim, uma série de documentos que permite você começar a implantar esse sistema chamado aterro sanitário. Então tem que produzir um sistema, construir com todo o cuidado e depois um monte de licenças ambientais para que você possa implementar esse sistema. Né? E aí na construção do aterro sanitário, primeiro tem alguns parâmetros. Né? Por exemplo, esses que estão mostrados aqui. Tem que ter abertura de valas, né, que tem altura de 24 metros e 6 metros de espaçamento entre elas, né, para passar de caminhões, para entregar lixos e outras coisas. O fundo desse sistema deve ser impermeabilizado, né, com algum material. No caso aqui, a gente pode perceber que está usando uma membrana para evitar que o churume ou outras substâncias penetrem no solo e dessa forma não haja uma contaminação do lençol freático. Então veja que tem todo um sistema que tem que ser feito. E não só isso, esse sistema deve durar muito tempo, porque a implementação de um aterro sanitário não é um processo barato. Tanto que tem pequenas cidades que não conseguem fazer isso até o presente momento. Então, o engenheiro tem que projetar muito bem isso. E uma coisa que acontece em materiais de decomposição é que ele produz gases. Um dos gases que produz, por exemplo, é o metano. O metano é altamente tóxico, muito mais tóxico do que o gás carbônico. Então, muitas vezes é preferível queimar o metano e liberar dióxido de carbono no ar, porque ele é menos tóxico para a atmosfera. Então, também deve ser feito, né, um sistema de drenagem, que é muito importante. O sistema de drenagem deve ser feito aí em forma de espinhas de peixe, né,
de tal forma que você possa extrair alguns materiais, em especial os materiais que vão ser extraídos disso aí são os gases, né? Porque se você tiver um escape, né, um local para onde o gás possa sair, você pode coletar esse gás. Se for um sistema muito bem planejado, você pode coletar esse gás e até reutilizá-lo. E se não, você coloca ele para ser queimado, de tal forma que o gás liberado seja menos tóxico do que o metano ou outras substâncias produzidas aí nesse sistema chamado aterro sanitário. Toda matéria em decomposição produz gases. Então, o sistema chamado aterro sanitário, ele é complexo, difícil de ser implementado, ele é custoso, ele precisa de várias licenças ambientais e, ao mesmo tempo, ele precisa que o engenheiro tenha capacidade de implementação desse. Então, tem que ser também um sistema que dure muito tempo, né? Tem uma vida útil longa. Então, como conclusão, o que acontece? No que nós podemos concluir desse trabalho sobre aterro sanitário? Ele é de extrema importância porque evita a contaminação do solo, do meio ambiente, de nascentes. Ele promove também que pessoas e animais não fiquem no local porque pode ter contaminação. Ele evita, por exemplo, que gases altamente poluentes como o metano seja liberado diretamente à atmosfera, podendo ser coletado e reutilizado para outra coisa ou queimado no local, produzindo um gás menos tóxico para a atmosfera. Então, é um aterro sanitário, quando muito bem planejado, ele é sustentável, ele pode ser retirado elementos dele para algum fim, por exemplo, no caso aqui o gás metano, minimizando o custo que ele produz para a sociedade. Então, o aterro sanitário é uma sociedade que consome muito, como a sociedade atuais, de extrema importância e deve ser projetado por um profissional altamente competente, no caso aí, sempre à frente um engenheiro civil. Muito obrigado.